Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. E, nesse momento, nós também estaremos conversando um pouco mais e dando continuidade sobre o livro de Jó e sobre as ideias e também tudo aquilo que eles têm de lições para nos ensinar através do seu livro. Essa lição tem sido uma lição extraordinária, onde a gente tratou vários temas. A gente já aprendeu sobre o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre a sabedoria. Isso mesmo. Então pegue seus materiais de estudo aí, a sua Bíblia, a sua revista, papel, caneta para fazer as suas anotações, porque a escola bíblica dominical da IADERP já começou. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração para darmos seguimento aí em tudo que nós temos para falar aqui nesta manhã. E que isso sirva de lição, sirva de aprendizado e que venhamos estar colocando em prática da melhor maneira possível. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por momentos como esse, onde nós podemos estar aprendendo, desenvolvendo, crescendo na graça e no conhecimento. Senhor, que tudo que viemos aprender aqui nesta manhã, viemos estar procurando colocar em prática na nossa vida diária, para que seu nome seja glorificado. É isso que pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Abra aí comigo a lição de número 9. Lição de número 9, onde a gente vai trabalhar sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Olha que tema fantástico que iremos trabalhar nesta manhã. Então vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, no capítulo 28. E aí tem alguns versos importantes aí, que é do verso 1 ao verso 28, tá? Então vamos fazer uma leitura sobre isso. Para não perdermos muito tempo, meus irmãos, vamos ler até o verso de número 11. Vamos fazer essa leitura até o verso número 11? Porque a gente aproveita o tempo aqui, e aí depois os irmãos podem estar refletindo um pouco mais na leitura bíblica em classe, de uma forma mais sistemática, mais detalhada, tá? Então, como tem muito conteúdo, tem muita coisa boa, vamos ficar apenas do verso 1 ao verso 11. Verso 1 diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. As pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a vira dos olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas.
verso de número 11. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Amém, meus irmãos? Até aí. Depois vocês podem perceber que continua do verso 18 ao verso 28, tudo isso que está sendo falado. Vamos resumir no verso 28, olha o que diz aí, ó. No verso 28, desse mesmo capítulo. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Muito bem, meus irmãos, este é o nosso texto áureo. O texto áureo é, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. A verdade prática, no próximo slide, vocês podem estar acompanhando aí, do meu lado esquerdo, que diz assim, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Percebe? Que aqui, nessa verdade prática, já tem algo extraordinário para nossas vidas. O acúmulo de conhecimento é diferente da sabedoria que está associada ao nosso temor ao Senhor. Qual que é o ponto central? O ponto central é, o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. E vocês percebem, meus irmãos, que a gente começou a falar bastante aqui sobre sabedoria, até o tema da nossa lição é sobre sabedoria. Então eu quero convidar você para você interagir. Vamos interagir nessa aula? Então, deixa aí nos comentários o que é sabedoria para você. Isso, coloque aí nos comentários o que é sabedoria para você. Enquanto você está interagindo, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Então coloque aí nos comentários da nossa aula o que é sabedoria para você. Isso aí vai ser um ponto de partida para a gente dar continuidade aqui na nossa lição. Pronto? Colocou? Conseguiu? O que é sabedoria? A gente percebe aí que muitas são os conceitos, muitos são as opiniões em cima com relação à sabedoria, né? Muitas são. Na introdução da lição, vocês podem perceber que a gente vai ver o que é sabedoria, mas no sentido bíblico. Qual que é essa ideia? Então, o capítulo 28 aí do livro de Jó, ele foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. Lembra que a gente trabalhou nas 3 lições anteriores as teologias dos amigos de Jó? Então a gente trabalhou a teologia de Elifaz, a gente trabalhou a teologia de Bildade, e semana passada nós falamos sobre a teologia de Zofar. Ou seja, aqui está um discurso muito longo dos amigos de Jó, falando e dando as suas opiniões sobre o porquê tudo aquilo estava acontecendo com Jó. E, no final de tudo isso, para mostrar ou demarcar o fim desses longos discursos, Jó vem com o capítulo de número 28, aí, nos mostrando o que é a sabedoria. Pitágoras, que é um filósofo matemático muito conhecido, ele diz assim, uma frase interessante sobre a questão da sabedoria. E ele fala assim, olha, escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Olha que interessante. Quer copiar aí? Eu vou repetir mais uma vez e você copia aí aonde você está, no seu caderno de anotação, ou às vezes tem pessoas que têm essa facilidade de copiar no cantinho da revista, ou tem um bloco de anotação. Olha só, Pitágoras, ele diz, escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Olha que coisa interessante. Interessante, né? Então tudo isso vai nos direcionar para o que é sabedoria. Então, você tem as suas convicções do que é sabedoria. Pitágoras tinha a sua convicção do que era sabedoria. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais o que é realmente sabedoria à luz da Bíblia. Então, quando a gente fala sabedoria, é o uso correto do conhecimento, de uma forma resumida aí. Só que, quando a gente viu aí, na nossa questão da verdade prática, o fato de uma pessoa
ter acúmulo de conhecimento, não significa que ela é sábia. Como assim, Gesiel? Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser culta e tola ao mesmo tempo. Olha só na introdução que eu coloquei aí. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Ela pode saber muito e não saber viver com ela e com os outros. Olha, aqui a gente já vai tendo uma ideia da importância da sabedoria. Aqui nós já vamos tendo uma ideia da importância do uso da sabedoria no nosso cotidiano, utilizando a sabedoria como uma inteligência emocional, sabendo ter os nossos relacionamentos interpessoais, sabendo ter os nossos relacionamentos no dia a dia. Por quê? Do que adianta ter um acúmulo de conhecimento se a gente não sabe tratar bem o nosso irmão? Do que adianta a gente ter um acúmulo de conhecimento se a gente não sabe tratar muito bem o nosso próximo? Então, quando a gente vai olhar a questão da sabedoria, a gente vai entender algumas questões importantes nessa introdução. Um outro ponto aí na introdução é assim, ó, o seu propósito é fazer um contraste sobre a sabedoria humana e divina. Olha só. Ou seja, quando o comentarista ele já vai direcionando o irmão José Gonçalves, né, nessa introdução sobre a sabedoria, ele já vai mostrando o contraste. Sabedoria, existe dois tipos, sim ou não? Sim. Quais tipos é esse? Na introdução, ele já vai desmembrando isso, mostrando, olha, a sabedoria humana e a sabedoria, a sabedoria divina. Então a gente tem aí esse contraste que o comentarista começa a nos ensinar. E o interessante é que no próximo slide da introdução, diz assim: essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Então, como nós sabemos que somos sábios? Através da nossa prática diária, com tudo que venhamos fazer no temor do Senhor. Então, isso já é um indício que temos sabedoria. Até aí, tudo bem? Vamos prosseguir. Olha Provérbios capítulo 1, verso 7, que está nesse mesmo slide, dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que versículo impactante, que versículo confrontador, mostrando como que para nós sermos sábios, precisamos do temor do Senhor. E aí, no finalzinho da introdução, eu já quero só deixar claro isso, que há uma sabedoria que vem do alto e uma outra sabedoria que vem da terra. Então há uma sabedoria que vem de Deus e há uma sabedoria que é moldada, que é enquadrada, que é gerada pelo homem. Então existe a sabedoria divina e a sabedoria humana. E sobre isso nós estaremos conversando um pouco mais, certo? Olha o tópico primeiro, meus irmãos, o que diz? A sabedoria vista como um bem natural. A sabedoria vista como um bem natural. No tópico primeiro diz o empenho na busca pela sabedoria. Então, nos versos que a gente leu, na nossa leitura em classe, do verso 1 ao 11, Jó ele descreve a habilidade no homem na exploração dos minérios naturais. Então, Jó ele faz um comparativo no trabalho, nas minas, com a busca do homem da sabedoria. Ah, mas como isso? Como isso se dá? Olha aí como que se dá isso. No próximo slide fala assim, olha, da mesma forma que os homens nos primórdios usam diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, na busca de pedras preciosas, assim também ele tem empreendido grande esforço para encontrar a sabedoria. Sim ou não? O fato
de nós estarmos aqui numa manhã como essa, num domingo como esse, presenciando uma aula de forma virtual, o nosso desejo principal é buscar sabedoria, buscar conhecimento, ter um acréscimo de sabedoria na nossa vida. E isso nos mostra esse empenho, essa busca. E Jó vai fazer um comparativo, olha o que está aí no slide, no próximo slide, mostrando o empenho na busca da sabedoria, que ele vai fazer um contraste. Olha só, o minério precisa ser garimpado, precisa ser buscado. E ele coloca, igualmente, a sabedoria. Então, da mesma forma que o minério precisa ser garimpado, a sabedoria também. Então, nós precisamos garimpar, buscar, ir a fundo, continuar procurando desenvolver, crescer na graça e no conhecimento, tendo mais sabedoria. Então, se você está aqui numa manhã como essa, acordou, já tomou seu café, ou talvez está de jejum, assistindo essa aula maravilhosa, meus parabéns. Você está no caminho corretíssimo, buscando, garimpando a sabedoria. Na parte de baixo, o minério existe, mas está enterrado. Minério existe? Sim, existe. Onde que ele está? A gente consegue ver ele com facilidade? Não, porque está enterrado. Então, da mesma forma, a sabedoria, ela existe? Sim, existe, mas ela está oculta. E é isso que a gente vai conversar aqui nessa aula, entendendo esses comparativos maravilhosos. No ponto de número 2, diz assim: como que explora o minério, assim também o homem faz com sabedoria. Então, no trabalho de mineração, requer o quê? Habilidade, diligência, persistência. E muita técnica na execução. E a busca da sabedoria também demanda todas essas características. Quais características que a sabedoria exige? Habilidade, anota aí, habilidade. Segundo ponto, anote aí, diligência. Anotou? Muito bem. Terceiro ponto, persistência. Então, essas características precisam ser desenvolvidas com a sabedoria. E um outro ponto importante, 4 na verdade, que é você está colocando em prática. Coloca aí, prática. Então vamos lá, recapitulando, habilidade, diligência, persistência e prática. Isso mesmo. É isso que nós vamos entender. Então, quanto ao conceito do esforço nessa busca pela sabedoria, Jó, ele acredita que isso tem sido feito sem sucesso. Olha que interessante. Precisa buscar? Precisa. Precisa garimpar? Precisa. Mas para Jó, isso tem acontecido sem muito sucesso. E aí vem a pergunta no próximo slide. De onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Tem muitas pessoas que começam com a pergunta que fizemos: o que é sabedoria? Já outros perguntam: tudo bem, já consegui entender que o temor do Senhor é a sabedoria, que a sabedoria é a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente realiza no temor do Senhor, mas da onde que vem ela? Da onde que vem a sabedoria? E Jó, ele começa trabalhando isso. Então ele diz assim, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Que interessante. É por isso que a verdade prática, ela vem para fazer um resumo em cima de que o acúmulo do conhecimento com o esforço humano não é suficiente para ser considerado como sabedoria. Então, olha só no próximo slide. A sabedoria dos sábios e do mundo acadêmico está disponível para ser alcançado. Sim ou não? Sim. Só que, todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, olha só no próximo slide dizendo:
A verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas era uma dádiva de Deus. Isso já vai nos ensinando aí de onde que vem a sabedoria. A resposta está aqui. Olha Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele nos lembra dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. O que isso significa? Só pode dar quem tem. Quem que tem sabedoria? Deus. Se você pede para Ele, porque você está em falta de sabedoria, Ele tem. Ele pode conceder. É aí que está respondido aí essa pergunta do tópico 3. De onde vem a sabedoria? De Deus. E Ele tem para dar. E o interessante é que quando Tiago relembra isso, ele fala, olha, Deus ele dá sabedoria, mas Ele não fica, como diz por aí, jogando na cara, mostrando que Ele entregou. Não. Ele entrega, mas Ele entrega de forma deliberada, liberalmente Ele entrega, sem precisar ficar falando que entregou. Ele entrega se você pede essa sabedoria. Então, no outro ponto, fala assim, ó, isso justifica o conflito que havia na teologia, né, na teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta, ou seja, é a questão da ortodoxia e ortopraxia. É a questão da teoria e da prática. Como que tem sido isso? É por isso que ultimamente nós estamos procurando colocar em prática a nossa teologia, aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, aquilo que absorvemos das Sagradas Escrituras. A pergunta é, tudo que temos estudado aí nesses domingos, tudo que temos estudado nos cultos de ensino, você tem procurado colocar em prática? Isso serve como uma reflexão para nós. A diferença dos amigos de Jó com as suas teorias e para Jó era a sua vivência concreta, era a sua prática diária com a sua teologia. A síntese do tópico 1 diz, Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. E eu coloquei aí uma ilustração sobre o sábio e o passarinho. Diz assim, existia um sábio, preste bastante atenção, existia um sábio e o seu discípulo. Tudo, mas tudo o que seu discípulo perguntava, o sábio conseguia responder. Os dias foram passando e aquele discípulo começou a ficar agoniado, porque tudo que ele perguntava, o sábio tinha uma palavra de sabedoria. Ele ficava incomodado com aquilo. Como que isso pode? Não. Eu vou tentar fazer uma enganação com o meu mestre. Vou tentar ludibriar, vou tentar dar uma enrolada nele. O que aconteceu? E ele ficou pensando como que ele iria fazer isso. Os dias se passaram e certa vez ele estava caminhando pelo campo e ele viu perto, embaixo de uma árvore, ele viu que tinha um passarinho ali. O passarinho havia caído e o passarinho estava se debatendo. Ele pensou, aí está a prova, é agora que eu vou pegar o sábio, o meu mestre. Eu vou pegar esse pequeno passarinho aqui na mão, vou segurar e vou fechar. Quando eu encontrar ele, eu vou perguntar, o que eu tenho na mão está vivo? Se ele responder que sim, eu esmago o passarinho e mato. Ele vai errar na sua resposta. Se ele falar assim, olha, esse passarinho aqui está morto, eu abro a mão e o passarinho vai se debater na minha mão. Ele vai errar. De qualquer forma, eu vou pegar o sábio, vou pegar o meu mestre. Como assim ele consegue responder tudo com sabedoria? Como assim ele consegue responder tudo de bate-pronto e consegue me deixar agoniado? Como ele tem resposta para tudo? Agora ele vai ver. Se ele falar que está morto, abro a mão e mostro que está vivo. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu mato o passarinho na minha mão
abro e mostro que está morto e ele vai errar a sua resposta. E assim, ele pega o passarinho, coloca em sua mão, fecha um pouco, mas não para apertar muito, e encontra o sábio novamente. E diz: olha aqui, meu mestre, o que eu tenho em mãos. O mestre, o sábio, olha a mão, entre os dedos, vê que tem algumas penas, e ele diz: um pequeno passarinho. E ele diz: respondeste muito bem, sábio, mas agora vem uma pergunta que você não vai ter como responder, porque eu quero saber, esse passarinho está morto ou está vivo? É aí que o sábio para, olha para cima, olha para o discípulo e responde: isso depende apenas de você. Que reflexão essa ilustração tem para nos dar? Muitas vezes achamos que a sabedoria a gente pode ter encontrado, a gente pode ter buscado com nossos próprios esforços, mas às vezes uma simples palavra, uma simples reflexão faz nós entendermos que precisamos estar buscando cada vez mais a sabedoria. E é isso que nós precisamos refletir. Como que estamos nessa busca? Amém, meus irmãos? Vamos aí para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz: a sabedoria vista como um bem comercial. Olha que interessante. No tópico primeiro, vai falar sobre o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e a descrita no livro de Provérbios. Por quê? Olha só, Salomão, olha no próximo slide aí. Talvez esteja um pouquinho pequeno para os irmãos ver, mas eu vou dar uma lida aqui. No lado que está de Salomão, está dizendo assim: a sabedoria tem um custo, pode ser encontrada, se busca com diligência e entendimento. Do lado do livro de Jó diz assim: a sabedoria ela é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. Olha do lado de Salomão, de Provérbios, quando a gente vai falar sobre sabedoria. Ela não tem o seu preço. E Jó? Ela tem valor, mas não tem preço. Preço é diferente de valor. Olha só, Salomão, pode ser passada de pai para filho. Então a sabedoria, ela pode ser passada de pai para filho. Vamos confirmar isso aí? Vamos abrir em Provérbios, no capítulo de número 4, e no verso de número 5. Provérbios, capítulo de número 4, e o verso de número 5. Diz assim: adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Olha o verso 7. Sabedoria, antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. E olha agora o verso de número 23 do mesmo capítulo 4 de Provérbios, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nós vamos olhar isso, é um contraste aí com Jó, que vai mostrar, fazer essa comparação. Foi lido já Tiago capítulo 1, verso 5, mostrando que o patrimônio exclusivo de Deus não é possessão dos homens, dos mestres. Por isso, não pode ser transmitida. Olha que interessante. São contrastes e momentos que a gente vai ver que nos traz sabedoria. A nossa mente se abre para nós compreendermos aí o que é sabedoria. Olha aí no tópico ainda de número 2, falando sobre o valor da sabedoria. Então a gente falou sobre o preço. Não tem preço, tem valor. É por isso que no tópico número 2 vai falar sobre o valor. Então olha, sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos
E justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento, isso sim, é ter sabedoria. Quando nós vamos olhar no livro de Jó, no capítulo 28, e no verso de número 13, vamos dar uma olhada aí. Estava na leitura em classe, e a gente não fez, né, porque a gente fez do verso 1 ao 11, mas é interessante a gente dar uma olhadinha. Se você tiver na sua revista, na leitura em classe, você vai ver esse verso, tá? Se você não tiver com a sua revista, você pode abrir aí na sua Bíblia. Capítulo 28, verso 13, diz assim: o homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Olha que coisa interessante quando a gente vai ver com relação à sabedoria. Por quê? Porque quando Jó vai mostrar isso, vai ver que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. Por quê? Porque a sabedoria não tem preço, ela tem valor. E é por isso aí que no ponto de número 3, olha só, a sabedoria não é um bem comercial. É por isso que tanto Jó como comentarista, ele vai fazer esse contraste mostrando que sabedoria não é preço, sabedoria é valor. Olha só, Jó não nega que a sabedoria exista, ou que ela pode ser encontrada, ele não nega isso. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem. Olha só, a sabedoria é de valor inestimável, e só quem pode concedê-la é Deus. A pergunta é: você tem desejado comprar a sabedoria de Deus? Se esse tem sido o seu pensamento, é importante haver uma reflexão para que isso mude, porque a sabedoria, ela não tem preço. Tiago, capítulo 1, verso 5, nós lemos aqui: se você sente falta de sabedoria, peça. Peça, não compre, peça. Não tente comprar, peça a Deus. E Ele te concederá. Olha só, meus irmãos, o que eu coloquei no próximo ponto, para nós conversarmos ainda sobre a questão da sabedoria. Por quê? A gente, no início dessa lição, nós falamos sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Então, quando a gente vai falar sobre a sabedoria do homem, é no sentido da sabedoria terrena. É no sentido da sabedoria terrena. E a questão é que a sabedoria terrena, ela tem 3 características aí. Eu quero comentar com vocês. 3 características, olha só. Primeira, ela é terrena. Ou seja, ela é terrena. Anote aí, terrena. Isso, anotou? Anote aí, hein, que a gente já vai correr. Terrena. Segundo ponto, é uma sabedoria, tem a característica animal, ou seja, não espiritual. Coloque aí, não espiritual. Colocou? Não espiritual, muito bem. Agora, a terceira característica, ela é demoníaca. Então, existe aí, na sabedoria do homem, ou terrena, existe 3 características. Uma ela é terrena, outra não espiritual e outra demoníaca. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses 3 pontos, certo? O primeiro aí, ó, a sabedoria, ela é deste mundo. Ela é terrena, por quê? Porque ela é deste mundo. Ah, Gisele, mas como que funciona isso? Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 20 ao 21. Ou seja, 2 versículos aí, falando sobre essa sabedoria terrena. Olha só, verso de número 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que interessante, mostrando que a sabedoria deste mundo, a sabedoria terrena, é tolice. É tolice. Só que muitos pensam que a sabedoria de Deus, ela é totalmente desconexa. É por isso que quando nós vamos ver esse contraste entre a sabedoria do homem, nesse ponto, sabedoria do mundo, com a sabedoria de Deus, é dita aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação e não pela sabedoria do mundo. Olha, é isso que nós precisamos ter em mente. Existe a sabedoria do mundo, existe o pensamento mundano, mas existe a sabedoria de Deus, que é loucura para os do mundo. Mas é através dessa loucura que o mundo olha para a sabedoria de Deus, é que tem salvação para os crentes. Você pode dizer um amém aí, onde você está, meu irmão, por essa palavra? Pode dizer um amém? Glória a Deus. Olha só, ponto número 1, sabedoria terrena. Ponto de número 2, a sabedoria animal ou a sabedoria não espiritual. Olha só, a palavra grega psíquicos, ela é traduzida por natural, ou seja, no sentido oposto ao espiritual. Como a gente está no 1 Coríntios aí, vire só a folha da sua Bíblia, no capítulo de número 2, para a gente ver o verso de número 14. Quando vai falar sobre essa palavra psíquicos, da psique humana, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o verso de número 14. Ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Olha só, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nesse texto, Paulo está mostrando, olha, esse entendimento do homem natural, essa psique, o psíquicos, essa questão da ordem natural, animal, que não é espiritual, não tem como compreender as coisas do Espírito de Deus. É por isso que em Judas 19, essa palavra é traduzida aí já com uma outra conotação, no sentido sensual. Essa sabedoria está em oposição à nova natureza que temos em Cristo. Quando a gente vai ver essa sabedoria mundana, essa sabedoria terrena, no sentido natural, ela é oposta ao espiritual de Deus. E quando a gente vai ver essa palavra traduzida em Judas 19, com uma conotação no sentido sensual, é porque essa sabedoria está em oposição à nova natureza que temos em Cristo Jesus quando aceitamos a Ele. Isso é a segunda característica aí dessa sabedoria humana. Vamos para a terceira? A terceira sabedoria é demoníaca. Isso mesmo, demoníaca. Onde a gente pode ver isso? Olha só. Essa foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva. Sim ou não? Sabedoria demoníaca. Ela induziu a querer ser igual a Deus e fazendo descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. Então, hoje a gente percebe que as pessoas, elas continuam crendo na mentira do diabo. Ou, na verdade, que são muitas mentiras do diabo. Eu coloquei Romanos capítulo 1, verso 18 ao 25, mas isso pode ser uma leitura aí, um dever de casa.
Na escola a gente não tem os deveres de casa, a fazer as tarefas. Essa vai ser aí a sua atividade de casa após essa lição do EBD. Romanos capítulo 1, verso 18 a 25, para a gente ver como que ainda hoje as pessoas têm acreditado nas mentiras do diabo. Vamos lá para a síntese do tópico 2? Então, para a gente finalizar esse tópico do número 2 a sabedoria não tem preço, mas tem um valor que remonta ao temor do Senhor. Então, essa sabedoria, ela não tem preço, ela tem valor. E esse valor é ligado, né, ao temor do Senhor. E aí, nesse tópico de número 3 também, a gente conversou sobre a questão que a sabedoria humana, ela é dividida em 3 aspectos. Então, como que você anotou aí? O primeiro é terrena, o segundo, não espiritual, e o terceiro, demoníaca, ok? Muito bem, na próxima tela eu coloquei assim, sabedoria é também olhar para a vida no sentido prático com os olhos de Deus. Lembra que o contraste da teoria dos amigos de Jó com a vida de Jó era a questão prática. Então a pergunta é, em meus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta, em meus passos, o que faria Jesus? Tem filmes, livros que retratam e falam sobre isso, sobre essa indagação, para a gente se colocar, a gente procurar estar no lugar do outro, para sabermos qual será a nossa prática, qual será a nossa vivência. Será que aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia, temos feito com o olhar de Deus? Ou seja, temos feito com o temor do Senhor, ou no temor do Senhor? Fazendo isso, estaremos praticando a sabedoria. E aqui, olha só, as perguntas continuam. Como ele faria? Jesus. Como agiria? Jesus. Como ele reagiria com relação a outras pessoas, a outras argumentações? Como ele reagiria? Então, quando a gente vê isso, ensinar a sabedoria é mais importante do que ensinar a fórmula matemática. Essa questão aqui não significa que você tem que parar os estudos. Isso não significa que você tem que negligenciar todo o acúmulo de conhecimento. Você tem que negligenciar a sua formação. Não. A ideia é que, além disso, em paralelo com isso, você tem que buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria como um bem espiritual. Por quê? Porque é isso que está no tópico de número 3. E a gente vai encaminhando aí para o fim da nossa aula. Porque no tópico de número 3 vai falar sobre a sabedoria vista como um bem espiritual. Vamos lá? Tópico primeiro aí desse módulo 3 diz assim: uma verdade revelada. Jó faz a pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? De onde vem? A gente comentou. Onde é o lugar da sabedoria, da inteligência? A gente comentou aqui. E o ponto que está aí nesse slide fala assim: a sabedoria está oculta. Ou seja, toda diligência, técnica e determinação não têm sido suficientes para encontrá-la. Por quê? Porque a sabedoria está em Deus. E somente Ele pode nos dar. Somente Ele pode nos outorgar. Um outro ponto é: Deus é a fonte da sabedoria. E somente Ele pode revelá-la. É por isso que vai falar que uma verdade revelada é: a sabedoria, ela vem de Deus. O lugar da sabedoria está em Deus. E quando nós vamos refletir sobre tudo isso, nós vamos perceber que nós temos que pedir sabedoria a Ele. Clamar sabedoria para Ele. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico número 2. A verdade prática. A gente falou muito sobre isso, essa questão prática, né? A diferença dos amigos de Jó e sua teologia no sentido teórico com a vida prática de Jó. A gente viu aqui sobre como que nós precisamos ter a sabedoria com o olhar da vida, com os olhos de Deus, né?
Então, olha o que está escrito aí. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada. Só ficar olhando, que bonito, sabedoria, sabedoria. Não. A ideia é que ela precisa ser vivida. Ela é prática. Sabedoria é vida diária. Sabedoria é relacionamento. Sabedoria é você fazer tudo isso no temor do Senhor. Se tudo que você faz é no temor do Senhor, você já está praticando a sabedoria. É por isso que a pergunta seria o seguinte: em meu lugar, o que faria Jesus? É para que a gente venha estar praticando a sabedoria. Será que Jesus iria revidar um comentário aí no Facebook? Será que Jesus iria? Hoje é dia onde a gente está fazendo o nosso dever como cidadão, votando. Se você ainda não votou, acordou cedo, vai votar depois da escola dominical. A questão é, será que Jesus iria reagir do jeito que você possa estar pensando em reagir ou reagindo com comentários contrários à sua ideologia política? Em seus passos, o que faria Jesus? Se tudo que você está fazendo está no temor do Senhor, você está procurando buscar a sabedoria de uma forma prática. Olha só o que diz na continuação. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. O que é essa ideia? A ideia é, quanto mais o homem pede sabedoria a Deus, quanto mais o homem busca essa sabedoria que vem do alto, o homem está se aproximando mais de Deus e ficando muito mais distante do mal. Então, quando nós olhamos isso, a sabedoria de Deus só tem benefícios para a tua vida, benefícios para a tua alma, para a minha alma, para a minha vida. É por isso que diariamente nós precisamos, carecemos, estar nos aproximando de Deus, estar buscando a Ele, pedindo sabedoria, pedindo sabedoria. Olha só, ao contrário de seus amigos, Jó vivia a sabedoria divina. É por isso que você não vai ver Jó, ele blasfemar contra Deus. Não, você não vai ver. Não. Mas por quê? Porque Jó, ele vivia essa sabedoria divina na prática, no seu dia a dia. Como nós temos vividos. Como nós temos usado a sabedoria que tanto buscamos no temor do Senhor. A sabedoria de Jó era uma verdade revelada, e não uma sabedoria tradicional, ou seja, vinha de Deus. E é isso que nós precisamos estar buscando, porque se vem de Deus, precisamos estar colocando em prática, precisamos estar praticando, vivendo aquilo que falamos, falando aquilo que vivemos. Sabedoria na prática. Qual que é o resumo desse tópico 3? A sabedoria é uma verdade e tem implicações práticas. A sabedoria, ela precisa ser praticada. E aí, eu coloquei alguns pontos, porque no tópico de número 2, nós conversamos aí sobre a sabedoria humana, que são 3 características, lembra? Qual que é a primeira? Terrena. Isso, muito bem, olhou na anotação, hein? Excelente. Tópico número 2, da característica da sabedoria terrena. Não natural ou animal, isso mesmo. E a última, demoníaca. Excelente. Agora a gente vai falar sobre a sabedoria do alto. Como que funciona isso? Como que é isso? Abre aí, 1 Coríntios, aí, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, o capítulo 1, ainda, e o verso de número 30. Vai mostrar sobre essa sabedoria do alto. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo
Jesus, ô glória, o qual para nós foi feito por Deus, olha o que diz aí, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Essa sabedoria do alto está em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. Você pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos? Se você aceita Cristo, Ele é a nossa sabedoria. Um outro ponto sobre a sabedoria que vem do alto está em Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, e o verso de número 3, que diz assim, vou ler aqui. Tudo isso em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ah, mas o que é isso, Gesiel? É que em Jesus nós temos todos os tesouros de sabedoria escondido. O que é a verdade? O que é a sabedoria revelada, prática no nosso dia a dia? Porque quando aceitamos a Jesus, nós estamos sendo transformados, como Provérbios diz, como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ideia é que nós venhamos estar sendo cada vez mais sábio, cada vez mais tendo sabedoria, cada vez mais buscando isso. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o verso de número 15 diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esta sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. E, para a gente finalizar, aí o que a gente leu em Tiago no capítulo 1, verso 5, sobre a gente pedir, e a gente finaliza esse ponto aí falando sobre a sabedoria do alto, lendo Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, abre aí, e o verso de número 17. Olha só, para a gente finalizar aí com essa questão da sabedoria, dizendo no verso 17 de Efésios 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? É que a sabedoria, ela é nos dada através do nosso pedido, do nosso clamor e da nossa oração. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão? Hoje nós aprendemos o quê? Que a sabedoria, ela não é alcançada, a sabedoria não pode ser comprada ou comercializada, a sabedoria é um bem valioso e caro, a sabedoria não tem preço, a sabedoria não pode ser herdada, a sabedoria é uma verdade revelada, Deus é a fonte legítima da sabedoria, a sabedoria se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. É por isso que a nossa verdade prática, ela vai falar sobre a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. E o que é interessantíssimo é o ponto central, o ponto-chave da nossa lição é que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Ou seja, precisamos colocar essa sabedoria em prática no temor do Senhor. Amém, meus irmãos? Que nesse domingo nós possamos estar exercendo o nosso direito como cidadão com sabedoria. Que venhamos estar praticando a nossa cidadania com sabedoria, no temor do Senhor, de forma totalmente consciente. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai,
nós te louvamos, nós te agradecemos por essa lição tão rica, tão maravilhosa, lição essa que nos ensinou sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Como em Tiago, no capítulo 1, verso 5, que venhamos entender que somos pequenos, falhos e carecemos da sua sabedoria. É por isso que pedimos, Senhor, nos dê da sua sabedoria, nos dê do teu conhecimento, nos dê, Senhor, da sabedoria oculta no Senhor, para que venhamos crescer em graça, em conhecimento, e que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que vem do alto, vem de Ti, que possamos estar colocando em prática, que possamos estar praticando no nosso dia a dia, pensando o que o Senhor faria no nosso lugar, o que Jesus faria no nosso lugar, que venhamos estar praticando essa sabedoria, mais e mais, até ser dia perfeito. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que essa lição sirva para a nossa reflexão. Domingo que vem, nós daremos continuidade com uma lição maravilhosa, que é a lição com a temática A Última Defesa de Jó. É sobre ela que semana que vem estaremos comentando na Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, excelente domingo e até a próxima. Deus abençoe. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família.